Agora estamos. Beleza. Onde que eu tenho que ir? Pessoal, aqui não tem muito que a gente encebar, não. Basicamente, nós vamos falar. Estão me escutando aí, beleza? Sim. Tá. Nós vamos falar de reprodução assexuada, reprodução sexuada, as suas vantagens e desvantagens e fazer uma análise das variações que existem na forma reprodutiva, tá? Tipo assim, como é que existem reproduções que ocorrem sem a dependência de parceiro, que é o caso da paternogênese, daquela musiquinha, né? Ai, 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 carrapato não tem pai, aquela lógica que está fundada num conceito biológico. Então não vão encher linguiça, não. Então, a seguinte coisa, reprodução, né? Que é o ser vivo gerar outro ser vivo. Isso pode ser feito de forma para se ganhar números, ou isso pode ser feito de forma a se ganhar variabilidade genética. O que eu sugiro para vocês é, galera, aqui, como eu te falei que vai ser uma coisa bem objetiva, pega a apostilinha de vocês, carinha, tá marcando, tá? Tenta marcando as coisas que eu falar aí, porque vamos ficar nessa matéria aqui, nesse pedaço da matéria, nós vamos ficar nisso aí. Por exemplo, tipo de reprodução, você tem a sexuada e a sexuada. A assexuada, você vai gerar descendentes com pequena variação. A assexuada é um processo de cópia celular, né? Você vai ter uma célula que duplica o seu material genético, se divide em duas depois. Então, a genética que nós temos em uma, nós temos na outra. Isso é bom e isso é ruim. Bom quando você precisa de um grande numerário, né? Vamos supor, uma planta às vezes ela depende de ter um parceiro para fazer um cruzamento e assim gerar um descendente. É o ideal, é o auge. É igual uma mulher procura um casamento, é uma planta vai procurar o planto, tá? Para fazer uma reprodução sexuada, né? Trocar material genético e tudo mais. Mas na falta disso, a espécie não vai ficar sem reproduzir, não. Porque com isso ela vai ganhando números. Ela ocupa mais espaço. Aí você tem que pensar, galera, nessa lógica toda, em um pensamento coletivo, sabe? Não é um pensamento individual, assim, vou imaginar, vou pensar como se fosse uma única planta, não. Vou pensar na questão coletiva da espécie. É melhor aquela planta fazer reprodução assexuada na falta de um parceiro e gerar descendentes, e assim a chance da espécie sobreviver ao longo do tempo aumenta, do que ela não fazer nada. Porque uma hora ela morre, ela não gera descendentes, e aí você perde número de indivíduos daquela espécie. Dependendo da situação, ao decorrer do tempo, essa espécie pode vir em extinção mais rápido. Entendido? Então, na maioria das vezes, é essa vantagem, fazer uma reprodução assexuada. Porém, qual o problema? Se uma planta pega uma doença, né? Se ela tem uma fragilidade... Você não viu o caso do coronavírus? Não tem pessoas que pega a doença e fica arrebentada, tem pessoas que já ficam de boa, e às vezes na mesma faixa etária, sem comorbidades e tal. Aí já é uma questão genética. Tem um gene que favorece a doença e outros não. Então a genética nossa, ela tendencia os caminhos. Então se eu pego
uma planta que tem uma fragilidade genética ali a uma doença de um fungo, se eu tenho várias plantas que se originaram por reprodução sexuada, naturalmente todas vão ter a genética parecida, se um fungo pegar em uma, ele pega em todo mundo, ele regaça com todo mundo. Tá? Porque todo mundo tem a mesma genética e naturalmente vai ter a mesma predisposição. Agora, no caso da reprodução sexuada, é o inverso. Por exemplo, a reprodução assexuada, no caso aqui, qual que é a vantagem? Você tem a vantagem de ter grande, só anotar aí, tá? Número de descendentes. Essa é a vantagem. Desvantagem. População frágil, que é uma população, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. A doença que pegar num arrebenta todo mundo. Beleza, galera? Reprodução assexuada. Nós vamos pegar indivíduos com genéticas variadas, gerar descendentes com mistura dessas genéticas. Por esse indivíduo ele tem uma mistura, e não é nem igual a esse, nem igual a esse. Então já é uma terceira opção genética. A fragilidade que esse indivíduo tem para uma doença, esse pode ter outra, mas devido a essa mistura, esse indivíduo pode ser forte a fragilidade desse e desse. Deu para entender, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, deu pra entender, sim. Tá bom. Vamos lá. Vantagens e desvantagens. E, galera, aumentar a variabilidade genética espécie menos suscetível. Deixa eu ver, tem plantinha de som? Sim. Estou sendo bem generalizado na fala, porque várias coisas podem fazer uma espécie entrar em extinção. Desde predadores, doenças.
Só que a questão toda é o seguinte: quanto mais genética variada você tem numa população, mais característica variada aqueles indivíduos da população apresentam. Então, algumas dessas características podem fazê-las sobreviverem a algum determinado evento. Então, vai ser mais trabalhosa de se fazer e vai gerar menos descendentes. Então, galera, o recado geral é esse. Beleza? E aí agora que a gente começa a falar exemplos da sexuada, tá? Primeiro é mais simples, que a gente vê nas bactérias, chamadas de bipartição, ou divisão binária, ou cisparidade, ou fissão binária. Traduzindo isso tudo, se ela duplica seu material genético, se divide ao meio. Acabou. Tá? Segundo, já é um tipo de reprodução assexuada que acontece várias ao mesmo tempo. Tá? Gemulação é comum a gente encontrar isso aí nos quinidários, tá? Que também pode ser chamado de brotamento. É muito simples. A partir do organismo começa a pintar brotos. E esses brotos geram outro organismo. Ele vai fazendo um monte de clone ali. Ó, 1, 2, 3, está brotando outro brotinho. E assim vai saindo outros indivíduos exatamente igual. Ok? Tá, aqui também está mostrando fungos, né? Leveduras. Que começam a brotar. Ó. Vai brotando e vai indo. Vai gerando descendente. Geneticamente tudo igual. Negócio extremamente rápido, sem trabalho. Tá? Não precisa de paquerar, nem nada. Produção sexuada mole. Não precisa de andar na rua do Bahamas ali. Um amigo nosso andava aí de noite paquerando as meninas. Não tem serviço, não. Pessoal, a gemiparidade, que é o brotamento, ele é, muitas vezes, e vai ser aplicado na cultura, tá? A bananeira mesmo, ela dá muito brotamento. Ali na região do caule dela, ela vai brotando, 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 e você vê que de uma bananeira que pinta um monte, tá? Mandioca. Ó, mandioca, se você pegar a mandioca, cortar vários pedacinhos, plantar vários pedacinhos, vai nascer várias mandiocas. Se você pegar a cana, o zóio da cana aqui, ó. Vamos imaginar que Ana de açúcar. Imaginar que você é um produtor rural. Esses nozinhos da cana, cada nó desse isso. Cada nó desse você tem um brotinho aqui, ó. Se você cortar cada nozinho desse aqui e for plantando, largando no chão, isso aqui cria raiz e gera outra cana. Pô, pra você que vende cana para viver, é muito bom, né? Porque rapidinho, com uma cana você faz várias. Só que entra aquela questão, a sua população vai ficando frágil. A sua população vai ficando geneticamente igual. Naturalmente o produtor, com os conhecimentos de técnica e tudo mais, e vai achando o balanço dessa história. Tipo assim, às vezes você vai usar uma prevenção a doenças através de remédios, né? De inseticidas e tudo mais, tá?
Mas você vê que é um negócio assim, que tem sua vantagem até econômica. Aqui. Morango também é doideiro. O morango ele vai crescendo, aí ele vai brotando. Se deixar, ele vai brotando, 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 vai indo. Outra divisão assexuada múltipla. A gente viu o brotamento e agora a gente vai ver a esporulação. Esporulação funciona de que forma? O núcleo da... Você pega uma célula que tem um núcleo, um material genético, e de repente esse núcleo, que é o material genético, começa a se dividir grandemente dentro da mesma célula. E aí você vai ter depois uma única célula com um núcleo que foi dividindo muitas vezes, tornando uma célula multinucleada, tá? Aí depois que ela faz isso, aí que ela começa a dividir, cada núcleo vai formar uma célulazinha. Entendeu? Tá? Aí, por exemplo, aqui está falando em fungos, isso aí vai acontecer por um processo de meiose, tá? Cada célulazinha que foi formada dessa forma, eles levam o nome de esporos, que vão ser células que vão ter uma casca protetora. Então você vai entender o que é uma célula. Dessa uma célula, eu tinha um núcleo. Só que aí, cara, esse núcleo começa a se dividir, fazendo uma cambada de material genético. Por fim, o que acontece? Depois eu vou pegar esses multinúcleos e começo a formar os esporos, que é o que? Eu vou subdividindo esses núcleos em estruturas protegidas por uma capazinha, que é o que nós chamamos de esporos. Aí cada núcleozinho desse aqui vai ocupando um esporo. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Isso é muito comum em fungos. Tá? Ó, vai lá, faz esse processo todo, depois libera esses esporozinhos. Tá? Que é o fungo chamado de bolor, né? Que dá aquele cinza no pão. Ô, gente, alguma dúvida? Tô rápido demais? Tá tranquilo demais? Como é que tá? Então, beleza. Esse além, então. Agora nós vamos para reprodução sexuada. Reprodução sexuada, né, galera? A gente vai depender da união de gametas. E a união desses gametas vai formar uma célula chamada de zigoto, ou célula-ovo, que vai ser uma célula diploide. Se você não souber o que é diploide, é uma coisa boba, aí você tem um problema. É o seguinte, os gametas eles podem ter formas iguais ou formas diferentes, tá? Por isso que aqui vem falando que existem vários tipos de gametas. Por exemplo, ser humano, os gametas são morfologicamente diferentes. O masculino tem uma forma, o feminino tem outra. Tá? Já no caso das algas, os gametas são iguaizinhos. Porque, lembrando, a alga não é planta, é um protozoário. Tá? Nos animais, o masculino é sempre pequeno e a fêmea, o gameto feminino é sempre grande. Aí é o seguinte, galera. Reproduções sexuadas. A gente vai analisar formas. Existe a direta e a indireta. Que tem a ver com o quê? Ser externa ou interna. Por exemplo, sapo. Uma fecundação externa.
muitas das vezes o que é que acontece? A fêmea produz uma bolsa cheia de seus ovos, o sapo macho vai lá em cima e jorra em cima da bolsinha com os óvulos, jorra o espermatozoide ali. E ali dentro dessa bolsinha, que é como se fosse uma gosma cheia de óvulo, o espermatozoide ele começa a fazer a fecundação dos óvulos, aí vai a fêmea depois e armazena essa bolsa dentro da água, grudada a alguma folha. Mas a questão é o seguinte, não existe essa questão de, tipo assim, de você ter uma estrutura copuladora que vai fazer uma penetração no corpo feminino. Tá entendido? Olha lá. Tem espécie que ela vai carregar a bolsinha com os filhotinhos tudo ali nas costas. Na hora deles crescerem. Tem espécie que vai pegar e vai botar isso numa folhinha. Aí varia, ó, tá vendo? É assim que funciona a parada. Mas, como eu disse, é uma coisa externa. Você não tem o gameta masculino sendo injetado dentro do corpo feminino e assim estabelecer a cópula. Fecundação interna já é aquela que vai ter um processo, né, de colocação do gameta dentro do corpo feminino. Aí acontece no geral, né, de insetos a mamíferos e peixes do tipo cartilaginoso, que é o caso do tubarão, né? O tubarão tem uma espécie de pênis, que é chamado de clasper, pênis duplo. Tá? As minhocas, apesar de, por exemplo, de serem hermafroditas, terem os dois sexos, elas fazem também fecundação cruzada. Uma minhoca passa o espermatozoide, fecunda o óvulo dessa e vice-versa. Tá? Gente, no mundo da reprodução sexuada, você tem os conceitos monóicos e dioicos. Aqui eu sempre falava isso com vocês desde o ano passado. É sempre o contrário do que o nome sugere. O nome monóico dá a ideia de entender que é um indivíduo que tem os dois sexos nele. Ó, falei errado. O nome dioico dá a entender assim, o indivíduo tem dois sexos nele. Então, dioico é o hermafrodita. É sempre o inverso do que o nome sugere. Se pensar, o monóico, mono é um, né? Então é um sexo no indivíduo. É o inverso. Monóico é quando um cara sozinho tem os dois. Dioico é você tem um indivíduo masculino, você tem um indivíduo feminino. É só pensar, é o contrário do que parece. Tá? Os dioicos é o que é igual ao nosso. Então, o macho e a fêmea fazem a fecundação e cruza. Os monóicos, ou hermafroditas, eles têm que fazer o que nós chamamos de fecundação cruzada. Cada um faz uma troca de espermatozoides ali entre eles. Tá? E assim, você atinge a variabilidade genética. Pessoal, agora nós vamos falar da reprodução e da formação dos gametas. Nos seres vivos, nós vamos encontrar 3 ciclos reprodutivos. Só ver se eu mandei a imagem antes de eu apagar. Gostei não, hein?
É o seguinte, nós vamos ter 3 tipos de reprodução sexuada. Qual a variação entre elas? O momento em que ocorre a meiose. Tá? Momento que ocorre a meiose. Gente, eu preciso saber, quem sabe me falar qual a relação entre a meiose e os gametas? Qual a relação existente entre meiose e gametas? Por que não é na mitose? O que você falou está certo. É na meiose que eles são formados. Eu vou buscar uma página aqui na frente que dá uma pincelada na meiose rapidinho, que não adianta eu falar que dali onde a meiose faz a maior diferença e a galera tá boiando. Meiose, galera. Esquece os nomes, tá? Esquece os nomes, por favor. Vamos só sustentar o processo que está aqui. Meiose basicamente é o que? Eu pego uma célula diploide. Célula diploide é aquela célula que contém todos os tipos de cromossomos diferentes que a espécie possui. Todas as células do seu corpo vão possuir 46 cromossomos, que é o número de diferentes que a espécie humana apresenta, 46. As que não têm 46 são os gametas, que sempre carregam metade, que é o espermatozoide. Então eu pego uma célula dessa com 46, faço a minha divisão, vou formar duas, tá? Com metade. E aí existe uma mágica nesse processo, que a partir de uma, vamos supor, com 46 eu vou formar 4 com 23. Aí a matemática não fecha, né? Que é 23 mais 23 é 46, mais 23 com mais 23 mais 46, dando um total de 92 cromossomos. Ou seja, como que a partir de uma célula com 46 eu gero 4 com 23, né? Totalizando 92. Isso aí se deve a um processo que ocorre lá na meiose. Depois a gente vai entrar nisso aí. Na verdade, nós já entramos, né, no começo do ano, que é a duplicação do material genético. Mas, enfim, uma célula gera outras com metade. Porque isso aqui são gametas, né, gente? Gameta, ele serve para carregar metade do seu material genético e vai juntar com o gameta da sua mulher, que vai ter metade do dela, metade com metade, volta a ter o total de novo. E assim, todos os filhos têm o mesmo número de cromossomos nas suas células que seus pais. Senão é cada hora aumentando, né? Aí só para você ter uma ideia, né? A síndrome de Down é causada por um cromossomo a mais. Se não tivesse esse mecanismo aqui de manter um número de cromossomos iguais, faço ideia, os monstrinhos que ia sair. O cara com 92 cromossomos, o que ia dar? Então vamos lá. Os ciclos são 3 aqui, no qual a meiose ocorre em momentos diferentes. Esse ciclo, o que acontece? A meiose forma gametas, tá? Aí esses gametas se unem na fecundação e formam o zigoto. Aí o zigoto desenvolve num ser vivo multicelular. Depois faz meiose, forma novos gametas e faz tudo de novo. Você vê que claramente está o ciclo do ser humano, por exemplo. O ser vivo, formado a partir do zigoto, desenvolve, faz meiose, forma gametas. Agora existem
outros ciclos, tá? Por exemplo, das algas, olha só. Você vai ter um indivíduo aqui, ele vai fazer meiose. A meiose ele vai formar um indivíduo aqui, ó. Olha a diferença. Esse indivíduo aqui, ele é... Após a meiose eu formo gameta, que são células haploides, metade de material genético, que se fecundam e formam um indivíduo diploide, que é o zigoto. Tá? Aqui, o zigoto, tá? O zigoto faz meiose e aí forma indivíduos haploides, ó, totalmente diferente. Forma indivíduos haploides, que esses indivíduos produzem seus gametas que vão fazer a fecundação formando o zigoto. Olha só para você ver a diferença. Aqui a meiose faz o gameta e os gametas se unem e fazem a fecundação. Aqui os gametas se unem, fazem a fecundação, formam um indivíduo. Tá vendo? Forma um zigoto. Aí o zigoto é que faz a meiose para formar os indivíduos. Esse caso aqui já é o caso dos quinidários. Você tem uma fase haploide e uma fase diploide. Tipo assim, né? A água viva e o pólipo. Tá? Igual as plantas também. Gametófito e esporófito. Aqui é o mesmo ciclo das plantas. Aqui, por exemplo, é o esporófito. O esporófito faz meiose e produz esporos, não produz gametas. Faz meiose e produz esporos. O esporo dá origem a uma forma de vida chamada de gametófito, que ele forma os gametas. Aí, após os gametas se fecundarem, forma o zigoto, que ele, né, vai desenvolver o esporófito, que vai formar os esporos por meiose. Então, ó, simplificando, padrão de ciclo de vida das plantas e das algas, algas verdes, tá? Menorzinha. Padrão de ciclo reprodutivo do ser humano e mamíferos em geral. Padrão do ciclo de vida de algumas algas. Tá? Só isso. Gente, alguém tem dúvida nisso aqui? Isso aqui já é mais complexo. Alguém tem algum tipo de dúvida? Se cair qualquer questão dessa, você tem que observar o quê? Aonde que a meiose está acontecendo e o que ela está gerando. Que é a diferença. E em casos especiais, paternogênese é uma reprodução sem fecundação. Por exemplo, as abelhas, você tem lá o zangão, a operária e a rainha. A rainha é a única abelha do sexo feminino capaz de se reproduzir. E o zangão, ele é o único macho da história. E ele é capaz de produzir seu gameta. Então o que acontece? O zangão libera o gametinha dele, que fecunda o óvulo feminino e aí forma o zigoto. Tá? De acordo com a forma que esse embriãozinho for alimentado, ele vai desenvolver na abelha operária, que é uma fêmea que não é capaz de se reproduzir, ela é estéril. Ou se ela se alimentar do que se chama de geleia real, que é uma substância que a abelha produz, se ela se alimentar bem com a substância bem nutritiva, você vai ter a formação da rainha. Tá? Que aí ela é fêmea, pode se reproduzir e tudo mais. Então depende da alimentação aqui, da forma que se conduz o embrião. Só que é o seguinte, a abelha rainha também, todos os ovos que ela produz e que não forem fecundados, originam um indivíduo que é um macho, tá? Que é o zangão. Só que a doideira é o seguinte, gente. O zangão ele é haploide, né?
ele foi formado por um óvulo que sempre carrega metade do material genético de quem o produziu. Se ele tivesse uma fecundação, ele seria diploide, mas como não tem fecundação, ele é haploide. É meio que como se sua mãe produzisse um óvulo e esse óvulo saísse um neném. Esse neném só ia ter 23 cromossomos, que iria ser só a metade da sua mãe. Tá? Aí o zangão, ele é haploide, olha aqui, ó. Ele já estava haploide aqui em cima, eu que não comentei, para não tirar o foco aqui da explicação. Ele é um indivíduo haploide, produz espermatozoide haploide também, do mesmo jeito, por um processo especial. Aí N com mais N forma o indivíduo 2N. Carrapato é a mesma lógica. Gente, metagênese aqui é o padrão da alternância de gerações, tá? Você tem, que é esse padrão aqui, ó. Esse padrão aqui. Você encontra nas plantas também. É a mesma lógica. Você tem uma forma de vida diploide, que são as medusas. Você tem uma forma de vida haploide. As medusas liberam seus gametas, fecundam, gera um pólipo, tá? O pólipo é gerado por reprodução sexuada e depois eles geram medusinhas por reprodução assexuada. Ou seja, um indivíduo diploide e um indivíduo haploide, tá? Duas formas de vida. As planárias, que são protozoários, elas têm a capacidade de se regenerar. É uma outra forma de reprodução. Se você cortar ela em vários pedacinhos, ela vai originar várias planárias. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou fechar em conjugação. Conjugação, pessoal, é uma forma de protozoários ou até bactérias trocarem genética. O que acontece? Se pegar, por exemplo, as bactérias, elas possuem fragmentos dos seus DNAs que é chamado de plasmídio. Ela tem como se fosse um pelo fincudinho que ele espeta em outra bactéria e aí ela vai lá e transfere esse fragmento para outra bactéria. Esse fragmento vai se integrar ao material genético da outra bactéria e muda a genética dela. É assim como a bactéria passa a capacidade de resistir a antibióticos umas às outras. Os antibióticos, os protozoários também podem fazer isso. Tá? Os fragmentos são os plasmídios. Tá? Então, conjugação. Troca de material genético através de fragmentos chamados plasmídio. Então é isso aí. Que depois é reprodução humana, aí o bicho já pega. Beleza, galera? Então nós vamos parar aqui, tá? Alguma dúvida aí? Vamos fazer a chamada aí. Só um instante, por favor. Carol, Diego, Manu, Gabriel. Gabriel Pavorado. Bem nome. Gabriel Mills, Guilherme. Gabriel Mills, Guilherme. Igor Ítalo.
José Dalton, Juju Rabbit. Tá. Tchau, fica com Deus. Juliana Rabbit, tá aí? Ítalo, Carla, Kimi, uai, muita gente tá tomando falta. Já era. Kimi. Ah, mas só escreveu. Lambendo falta todo mundo, viu? Escreve aí, por favor. Não, não tava escutando, não. Tô surdo. O que que tem um Eagle, gente, que eu não entendi? Tem um Batoré. Ah, tá.